Léo Figueiredo, vamos falar do jogo, falar da entrevista do Larcamón. Ele já abriu na primeira resposta, Léo, e eu acho importante, né? Há muita gente que cobra identificação, porque veio de outro país, porque não entende, porque não sabe o peso da competição. Ele abriu a coletiva ainda falando da dor da eliminação, né? Da dor que foi deixar o Cruzeiro fora da Copa do Brasil. E para crescimento, Léo, para melhoramento, a primeira coisa é reconhecer o erro. E me parece que o Larcamón fez isso, não? Oi, Thiago, agora sim. Amigo, de tudo que aconteceu na quarta-feira, de todos os erros que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro pelo menos não cometeu um, que foi colocar desculpas na derrota. Né? Falar sobre a chuva, sobre o gramado, estava terrível mesmo, choveu muito, não tinha jogo, a bola mal corria, mas o Cruzeiro assumiu a derrota, né? O Cruzeiro matou no peito e olha, agora tem que aguentar. Faltou, inclusive, eu acho, por parte da direção isso, Thiago, sabe? O Larcamón se posicionou, jogadores, Matheus Pereira, Marlon, Rafael Cabral, jogadores que têm mais tamanho no Cruzeiro, né? Eles falaram sobre isso, o William tornou a falar hoje com o Pansieri, senti falta ali da direção. Não é, muitas vezes a gente fala do Ronaldo se pronunciar, mas o Ronaldo não seja ele, seja o Pedro Martins, seja o Paulo Autuori, alguém, né? Grande no Cruzeiro para falar sobre os prejuízos, qual o planejamento, qual o próximo passo. Então, senti falta disso. Mas ficou uma marca. Foi bom que o Cruzeiro pegou um jogo contra o Pouso Alegre, que o Cruzeiro é muito superior. O Cruzeiro hoje foi superior durante todo o jogo. O Cruzeiro nem precisou correr tanto, sejamos justos. O Cruzeiro poderia ter feito 4, 5, 6 no segundo tempo. Se tivesse um pouquinho mais de concentração. Quem sou eu para falar Matheus Pereira um jeito de bater pênalti, porque ele joga muita bola. Mas acho que foi um momento ali faltou concentração. Né? Logo depois da perda do pênalti, um lance na pequena área, ele tenta dar um tapinha na bola assim, meio com o pé esquerdo. Se cai no pé do Dineno ali, o Dineno entra ele, a bola, tudo ali para dentro do gol. Então eu acho que o Cruzeiro se desconcentrou, né, depois que fez o 2-0, no segundo tempo o Pouso Alegre não chegou no gol do Rafael Cabral, o Pouso Alegre deu um chute perigoso, foi o primeiro do jogo, que o Gabriel acertou o travessão do Cabral, depois o Cruzeiro mandou no jogo e conseguiu, inclusive, ir dosando, deu oportunidade para o Larcamón de promover a estreia do Cifuentes, a estreia do Vidalba. Já me tirou uma curiosidade, porque tanto eu quanto o Edu Panzi, né, na turma do bate-bola, durante toda essa semana a gente ficava falando, o Vidalba vai ser o quê no Cruzeiro? E hoje ele entrou no lugar do Marlon. Então será que vai ser para ser um reserva do Marlon? É um zagueiro pelo lado esquerdo, é um lateral esquerdo, a utilização do Vidalba. E deixou claro para mim também uma situação que eu vinha pedindo para ver o Cifuentes no time quando pudesse, porque o Lucas Silva está devendo. E foi exatamente no lugar do Lucas Silva que entrou o Cifuentes, não jogou muito tempo, mas a participação que teve no jogo foi boa, bons passes, boa visão de jogo, girando a bola de um lado para o outro, e o Cruzeiro mandou na partida. Então, o Cruzeiro vai estar muito próximo de confirmar essa primeira colocação, que para o Cruzeiro, Thiago, é muito importante, porque é uma resposta, não só à eliminação de quarta-feira, mas é uma resposta ao próprio Cruzeiro, porque para a gente notar que alguma coisa está evoluindo, você precisa fazer comparações. Se a gente pega o Cruzeiro do Campeonato Mineiro do ano passado, que foi horrível, né? Aquele time que estava completamente perdido, com o Pesolano querendo ir embora, Cruzeiro bem bagunçado. Para comparar com este ano, o Cruzeiro vai confirmar, tem tudo para confirmar a primeira colocação num campeonato que tem o Atlético, que é dos melhores times do país, que é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, que tem um investimento muito maior que o Cruzeiro nesse momento, e o Cruzeiro fica à frente do Atlético, num campeonato em que o América está fazendo um grande campeonato mineiro, porque o melhor nos clássicos, nos dois, foi o América, contra o Galo e contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai conseguindo ficar à frente ainda do América. Então é muito importante, e essa vantagem, você vai se recordar, muitos campeonatos foram decididos por causa desta vantagem. Então, se o Cruzeiro leva essa vantagem para as finais, pode ser determinante para, quem sabe, a conquista de um título mineiro, que para o Cruzeiro seria espetacular. Então, o Cruzeiro está cansado de ganhar campeonato mineiro? Tá. Mas para impedir, né, mais o quinto título seguido do Atlético, e para ganhar um título, para ser um título depois de tudo que o Cruzeiro passou,
esse Campeonato Mineiro vale um bocado pro Cruzeiro, viu, Thiago? Ô, Léo Figueiredo, tá repercutindo bastante aqui nas redes sociais. Na hora do pênalti, sofrido pelo Matheus Pereira, o Dineno pegou pra bater e aí o Matheus chegou a ter um problema, assim, né? Ele pegou a bola, bateu displicentemente, como já relatou o Piquitito. Por que estou relatando isso? Primeiro, pela repercussão já da imagem nas redes sociais, mas acima disso, o bom campeonato que vai fazendo o Dineno. Ele não é aquele extravagante que vai dar um chapéu, uma caneta, que vai fazer uma jogada de pura habilidade, que vai deixar o torcedor de boca aberta, mas é o matador. Ele veio para ser esse 9, esse centroavante, e os números daqui no campeonato, hoje chegando ao seu 4º gol. E também o William. Léo Figueiredo, são os 2 pontos de desequilíbrio positivo do Cruzeiro, e assim foi hoje também, Leozão? São pontos, sim, importantes no Cruzeiro. O campeonato que faz o Dineno é bom, a chegada dele no Cruzeiro é boa. É importante sempre lembrar que o Dineno veio do futebol mexicano, ele chegou neste ano, então muitos jogadores que vêm de fora precisam de algum tempo para se adaptar ao ritmo do jogo, gramado, esquema tático, língua, casa diferente. O Dineno parece que não está sentindo isso, parece que chegou com tranquilidade ao Cruzeiro, que tem outros gringos, né? Isso facilita também, mas o entendimento dele no jogo. Ele sabe exatamente como o Larcamón quer que ele se posicione, ele tá sempre no lugar certo. E isso é importantíssimo para um centroavante. Tem que saber estar no lugar certo. E quando ele tem parceiros como o William, como o Matheus Pereira, caras que têm uma qualidade absurda para bater na bola, ele vai sendo colocado em situações para fazer os gols, e ele tem feito. Então, o gol de hoje, inclusive, eu acho um gol bem bonito. Eu gosto de gol assim, né? O centroavante de peixinho se jogando na bola, e toda a jogada foi bonita, Pereira com o William, mas a boa fase do individual, Thiago, é lógico, temos que tirar, botar um asterisco na tragédia de quarta-feira, mas é porque o coletivo funciona, e quando o coletivo está bem organizado, as individualidades vão aparecendo mais. O Cruzeiro é um time organizado, o Cruzeiro tem uma boa ideia de jogo, o Cruzeiro tem estratégia. O Larcamón aqui eu critiquei muito após a eliminação, eu acho que é um bom treinador, acho que o Cruzeiro foi buscar um cara que pensa bem o jogo, que lê bem o jogo, tomou decisões equivocadas na quarta, custaram muito para o clube, sim, mas ele sabe ler bem o jogo. Na entrevista coletiva, ele falando sobre os jogadores, sobre a disputa que ele proporciona lá dentro, para que todos estejam interessados. Por isso ele colocou o Gasolina para jogar um pouco. Hoje ele já colocou mais gente para jogar. O Robert reapareceu no time, e hoje o Robert reapareceu jogando na ponta esquerda, onde o Robert jogou muito melhor do que todos os jogos que ele fez até hoje no Cruzeiro neste ano, porque no ano passado ele fez o gol mais importante do Cruzeiro no ano, mas neste ano o Robert entrou, quase marcou gol, driblou muito ali pelo lado esquerdo. Então, aos poucos, ele também vai conhecendo jogadores, encontrando soluções, e o elenco dele vai melhorando. Com o Vidalba liberado, com o Cifuentes entrando no time, o Cruzeiro vai ganhando mais corpo. E acho que merecidamente vai brigando aí por uma primeira colocação no Campeonato Mineiro. Com os destaques, como você citou, o William, o Dineno e o Matheus Pereira, que teve hoje uma manhã ruim, mas que é muito bom de bola.